Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês aí, aula sobre comunicação. Essa aula de comunicação, em nossa disciplina, ela aparece em dois momentos bastante específicos. No primeiro momento, lá na gestão de pessoas, tem alguns assuntos referentes à liderança, como a liderança deve se comunicar, se portar, é o assunto de comunicação. E também na administração geral, especificamente no processo organizacional. Professor, o processo organizacional é aquele lá chamado também de processo administrativo? Exatamente. Processo administrativo é aquele formado por 4 etapas, não é isso? Ó, planejamento, organização, direção e controle. Tem algumas bancas de concursos, algumas escolas, alguns autores, alguns escritores, que acrescentou nesse processo administrativo também a comunicação, transformando em processo organizacional. Tá? O processo organizacional, então, passa a ter aí 5 elementos: planejamento, organização, direção, controle e comunicação. E essa é a aula de comunicação, né? Professor, estudar comunicação, por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, a organização existe todos os dias a comunicação. Todos os dias existe comunicação, tá? Todos os dias existe a comunicação. E quanto que esse processo de comunicação, como a informação vai rodar dentro da organização, se quanto mais eficiente for esse processo, com certeza a organização aí vai ter aí mais sucesso. Olha só, trouxe um cronograma para vocês aqui, né? Toda organização, ela vai o quê? Se organizar. Ela vai o quê? Ó, ter a sua especialização, vai dividir o trabalho. Cada unidade dessa, cada departamento desse é uma unidade, uma divisão, tem as suas responsabilidades, não é isso? E dentro da organização das organizações, nós temos a linha hierárquica, nós temos a autoridade, temos a hierarquia, tá certo? Então tem um chefe, o chefe aqui vai comandar os subordinados, ele vai exercer através do quê? Da comunicação. Esse departamento A, há necessidade de quê? De conversar com o departamento C. Esse tipo de conversa ele vai utilizar o quê? Nada mais, nada menos que a comunicação. E as bancas aí têm cobrado esse assunto. Não todas as bancas, né? Mas principalmente a banca do CESP aí gosta de cobrar esse tipo de assunto. Bacana? Então vamos lá, meus amigos. Quero explicar para vocês aí, ó. O primeiro assunto que eu quero passar para vocês é o conceito, o significado da palavra comunicar, né? Então essa palavra comunicar, ela vem lá do latim, tá? Então a origem da palavra comunicar está no latim. Significa comunicare. E significa, olha só, pôr em comum, né? Ela implica em compreensão, pressupondo entendimento entre as partes e não anuência como a maioria das vezes. Ah, professor, eu não entendi esse cara aqui chamada de compreensão. Rapaz, é muito simples, cara, olha só. Quantas vezes que eu já presenciei o seguinte, ó. O professor está lá explicando a aula para o aluno na sala de aula, né? Aí o professor, né, ele fala assim: e aí, galera, fala para o cara aí, ele entendeu, o cara vai balança a cabeça, se dá um positivo de quem entendeu. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele, não todos, claro, né, claro, não são todos, mas já reparei que aí quando eu converso com o aluno logo em seguida, né, aí pergunta alguma coisa e ele não sabe. Ou seja, quando ele balançou a cabeça, ele não compreendeu a mensagem, ele não compreendeu, aí, não entendeu a mensagem, então não houve a compreensão, mas ele deu um positivo. Esse positivo é chamado aí de anuência, né? Muito comum isso, né? Professor, o que os grandes mestres da administração aí falam sobre a comunicação, né? Então essa aqui é uma videoaula que o professor baseou em 2 grandes aí escritores da administração, 2 grandes best-sellers da administração. O primeiro do professor Hidalberto Chiavenato, o segundo do professor Maximiano. O professor Hidalberto Chiavenato fala o seguinte sobre o conceito de comunicação. Comunicação é a troca de informações. Olha só, informações entre as pessoas. Fixem esse assunto, gente. Ó, professor Hidalberto Chiavenato, ó, comunicação vinculado com informação entre troca de pessoas. Vamos mais aqui. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Olha, informação, mensagem, publicar a informação. Constitui um dos processos fundamentais
da experiência humana e da organização social. Bacana, lindo, né? Agora, já o professor Maximiano tem o seguinte conceito. Vem comigo, ó. Comunicação é o processo de transferir e receber informações, ou seja, mesmo falando, né, dois grandes escritores aí, dois grandes best-sellers da administração, que a maioria das provas de concurso tem como base esses dois grandes professores, né, ambos, na sua conceituação, trata da palavra informação. Viu? Olha como é importante, né? Vou voltar na informação já já, vamos terminar de ler. Informações são dados organizados e possibilitam a análise de situação e tomada de decisões. É o meio da comunicação que as partes da organização articulam suas informações para funcionar como um conjunto. Antônio Maximiano, né? Professor, informação. Professor, então, o que é essa informação? Gente, informação nada mais é do que o conteúdo, a mensagem a ser transmitida ou a mensagem a ser recebida. Então, olha só, aspectos básicos da comunicação. Primeira coisa é o conteúdo. O que é o conteúdo? É a informação, é a mensagem. Professor, o departamento pessoal publicou a portaria de férias. Ou seja, qual que é o conteúdo? A portaria de férias, não é isso? Então, comunicação, aspecto básico. No processo de comunicação, é exatamente aquilo que queremos transmitir, é o conteúdo. É a mensagem que temos para passar. Não existe comunicação sem conteúdo. Isso é muito importante, né? Você já pensou que o departamento lá de recursos humanos publicasse a portaria em branco? Não passou conteúdo. Tá? Então tem que ter o conteúdo. E nesse processo, gente, olha só, nós temos o conteúdo. Tá? Nós temos todo um processo estruturado de como comunicar. Tá? Aí eu chamo a atenção para vocês do primeiro ponto importante da nossa aula. Eu tenho que passar para vocês essa parte introdutória, nós explicamos. Agora vem o segundo ponto para explicar, que é o processo de comunicação. Aquele conteúdo, aquela mensagem, aquela informação, ela passa por um processo básico de comunicação. Primeiramente, né, o que nós temos? Nós temos do lado de cá, tá? Do lado de cá, uma pessoa que vai o quê? Que vai ser o emissor, tá certo? Uma pessoa, alguma coisa que vai emitir. Nós temos o emissor. O emissor, ele vai transmitir. Vai transmitir o quê? Olha só, uma mensagem. Essa mensagem é o quê? É o conteúdo, é a informação. É o objeto do processo de comunicação. Então, esse emissor, ele tem que transmitir. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.